Muitas vezes a gente pensa, né, sobre um plano de desenvolvimento que é uma formação, mas na verdade é uma história de vida. Quando a Uhum, gente, quando a gente olha para as pessoas bem-sucedidas, e aí é importante que vocês tenham pessoas como referência. uhum, Quem, com quem eu quero me parecer? Quem é o meu ídolo, a minha referência, o meu aquele que me dá o norte para que eu caminhe naquela direção. E quando eu converso muito com os meus alunos, meus mentorados, sobre esse assunto, uhum, e muitos não têm resposta para isso. uhum. É, Fabiane, quem é seu referencial para você de carreira? Você, assim, eu admiro uma pessoa. Quem é essa pessoa? Eu tô junto com seus mentorados, eu não sei te dizer. Acho que eu nunca busquei assim uma pessoa para falar assim, essa aqui é minha referência, eu quero. Não tenho. Não, Assim, né? Uhum. de bate pronto, não. E Vladimir, fala aí. Bem, hoje eu faço parte inclusive, de uma mentoria de recrutamento de seleção, né? Com a Maga Costa. Eu contratei faz um tempinho já. E ela não só tem ensinado recrutamento de seleção, mas assim, tem ensino um porto seguro quando eu precisei falar das minhas aluninhas com relação a me posicionar, me colocar no mercado de recrutamento de seleção, que é onde eu quero atuar mesmo. E às vezes até me indicou para algumas vagas e tudo, por eu ter demonstrado também desempenho, né? Que a gente tem uma prática lá na mentoria, né? De recrutamento de seleção, então eu atuo na agência dela, pegando cliente e tudo. Então, assim, valeu cada centavo eu contratar essa mentoria, porque não é só o conteúdo, não é só a prática, é um pacote tanto técnico, prático e até um arcabouço emocional que ela dá de suporte, que é muito valioso, sabe? Então vale a pena Certo. aquela centavo que eu paguei. Entre uma garfada e outra, Claudinei, quer responder? Sim, hoje eu tenho assim como referência uma professora que eu participei de um workshop dela e eu fiquei maravilhada com os métodos que ela usa do RH. Não comprei o curso porque hoje eu atuo no departamento pessoal, então no momento eu não ia colocar em prática. Certo. Se eu não estou enganada, o nome dela é Elisandra Mata. Acho que é. Vocês já Elisandra devem ter. Mata, eu conheço. Entendeu? Para mim, Hum, ela é uma referência, assim, depois que eu conheci ela nessa área. Sensacional ela. Ah, uhum. que bom. E ela tirou da minha cabeça algo que tinham implantado, que não dava para ganhar 10 mil reais na área de RH. Eu falei, como assim, gente? Não dá. Mas é isso. Então, olha como a gente tem aqui, é, na mesma sala, pessoas que estão olhando para alguma coisa, um já tem um horizonte, a outra não parou para pensar. É assim mesmo, tá? A nossa sala, ela é assim. Uhum, E a nossa sala é um ambiente seguro. Aqui uhum, ninguém faz julgamento se a Fabiana nunca pensou nisso, se a referência da Claudiné mais ou menos, é tanta referência. A gente não faz esse tipo de julgamento aqui, tá? uhum. Eu não sei se algum de vocês participou do workshop de 15 dias atrás sobre gestão de processos. Fabiano Uhum. participou, né? Então, Eu participei. Claudineia também? Ah, legal. Então, eu ia fazer uma apresentação aqui minha, mas eu não vou precisar, porque o Vladimir, já conversei com ele no WhatsApp um tempo atrás, ele estava avaliando aí a possibilidade do curso e tal, e a gente já teve um bate-papo. Vamos lá, gente. Eu vou falar aqui para vocês sobre. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, para que vocês possam entender, de fato, que é um plano de desenvolvimento pessoal. Foi muito bom ouvir vocês três no início, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer outras pessoas. E quando a gente olha para o que a gente vai falar hoje, foi muito bom ouvir vocês. Por que isso? Foi muito bom ouvir vocês porque
esse sentimento, tá? Esse sentimento de que você tem... Oi, Elis, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Elis? Boa Tudo. noite. Muito bom ter você aqui de novo, tá? A gente está falando aqui, Elis, sobre ter, né, um plano de desenvolvimento com um olhar, né, para o futuro, para algo que a gente queira como um objetivo. E a Claudineia trouxe um ponto importante, que ela falou assim, não é possível que a gente não, na área de RH, a gente não consiga ganhar 10 mil reais. Eu diria para você, Claudineia, que mais de 90% do público de RH não ganha 10 mil reais. Tá? O público é bem grande. E o meu projeto, né, a comunidade Rota do DP, em breve a gente vai lançar a comunidade oficialmente como um ambiente de desenvolvimento, onde a gente vai tratar 4 pilares, tá? Técnico, estratégico, comportamental e saúde integral. A gente vai falar sobre 4 pilares. É justamente para a gente trazer consciência para o público de RH e de DP. Porque é um público que olha para o seu ambiente sem uma perspectiva, eu não vou generalizar, tá, gente? Ele olha para o seu ecossistema e ele não vê muita, vamos dizer assim, não vê muito futuro. Ele não vê, não que não seja futuro, ele não se vê tendo uma remuneração, até achei legal a Claudinha falando, uma remuneração de 10 mil reais. Ele não parou para pensar assim, eu quero ganhar 10 mil. Claro que ele quer ganhar bem, mas qual é o caminho que ele vai trilhar para chegar aos 10 mil? Então, se a gente pegar 10 pessoas, pôr numa sala e abrir para as pessoas que falarem os seus salários, vocês vão se surpreender que vai ser raro quem você vai encontrar que ganhe 10 mil reais. Tá? E por que essas pessoas não ganham 10 mil reais? É uma questão que está aqui, ó. Mentalidade. Quando a gente pensa em desenvolver o plano, a gente pensa em desenvolver um plano para ganhar, inclusive, 10 mil reais. Quando a gente acorda, vai dar um expediente, a gente acorda, vai dar um expediente para ganhar quanto? 2 mil? 3? 4? A gente vai só para executar uma tarefa e por um salário, qual que é a motivação por trás disso? Então, construir um plano é muito mais do que um PDI. É uma história de vida. Então, a gente pode começar a construir um plano hoje. Para quê? Para que daqui 10 anos já esteja ganhando 15 mil, 20 mil. Então, se a gente não para construir isso hoje, daqui 1 ano eu sou a mesma coisa, daqui a 5 anos eu sou a mesma coisa. Eu falo com muitos profissionais com mais de 10 anos de experiência em DP, que é uma área que eu caminhei muito tempo dentro dessa área. Hoje eu tenho uma visão generalista, né, por causa da minha experiência corporativa. Então, eu sou pós-graduado em RH, então eu tenho uma vivência muito grande nisso. Mas eu conheço muitas pessoas que têm 10, 15 anos de DP. Ela é analista de DP sênior. Qual é o demérito nisso, Alex? Eu não estou julgando aqui o cargo. Eu estou trazendo para a gente refletir por que esses 15 anos não tornou a pessoa um gerente. É esse o pensamento que a gente tem que ter nesse momento. Porque é que esses 15 anos de experiência não tornou essa pessoa um gerente, mais gerente. É só uma reflexão. A pessoa está satisfeita com esse ambiente, com o mundo de analista sênior, com a vida dela desse jeito, ok. A gente, mais uma vez, não tem juízo de valor aqui. Não vou julgar se o A tem ambição, o B está acomodado. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é sempre trazer uma forma de pensar. Por que 15 anos de expediente? São 15 anos. Por que isso não me deu um cargo de gerente? Por que esse 15 anos não me transformou num consultor? Os meus 25 anos me transformou em
o construtor de uma comunidade, de um ecossistema de cursos online, que a minha experiência me proporcionou a isso. Então, quando a gente fala em usar a nossa história, gente, a nossa experiência, isso precisa ter valor. A gente precisa olhar para isso. Por que a gente não valoriza esse ponto? Então, para a nossa reflexão, beleza? Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Sobre plano de desenvolvimento. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá? Legal. Então, vamos para o ponto de partida, tá, gente? Ponto de partida. É um diagnóstico pessoal. Eu vou olhar aqui para o lado, que eu tenho uma tela auxiliar aqui, então todas as vezes que eu olhar aqui para o lado, eu vou falar sobre que eu estou olhando para cá. Então, você tem um ponto aqui, que é o autoconhecimento, onde a gente vai avaliar o que aqui? Nosso ponto de partida é: quais são meus pontos fortes? O que eu sei fazer bem? Quais são as minhas limitações? Eu tenho uma limitação financeira, uma limitação regional, eu tenho uma limitação de conhecimento, de competência, de habilidade. Quais são as minhas fraquezas? Para que eu possa direcionar esforço aonde eu não sou bom e aonde eu posso potencializar aquilo que eu faço bem. E quais são as minhas motivações? Como ponto de partida, eu preciso saber quais são as minhas motivações. Por exemplo, eu gostaria muito de dar aula na universidade, dar aula, ser mentor. Qual é a minha motivação para ser isso? Eu quero provar para o meu pai, para minha mãe, que eu dei certo. Está tudo errado. Não é o teu sonho. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que dar certo para você. E muitas vezes a gente se associa a um sonho, a uma meta que os outros colocaram para a gente. Então, a minha motivação de ser um mentor é uma motivação de ser um mentor porque eu quero ser reconhecido. Eu quero ser uma pessoa reconhecida pela minha história, pelo meu legado, pela transformação que eu gero nas pessoas. A motivação é minha, o sonho é meu. Eu não estou preocupado se minha mãe ou se meu pai vai gostar ou não. Um exemplo, tá? De mãe e pai, pode ser qualquer. Às vezes é até amigo, é parente, é alguém que quer ditar a nossa história. Mas a gente precisa definir qual é o nosso sonho. Para isso, eu preciso saber em que eu sou bom. Qual é a tua situação atual de carreira, né? Onde você está hoje? Então, quando você vai fazer uma análise de desenvolver um plano, aonde você está hoje? Agora eu estou começando a minha carreira, Alex. Eu sou júnior ainda, estou começando a minha carreira. Ok, você tem um ponto de partida. Alex, eu tenho já experiência, já tenho muito tempo de estrada e eu estou no nível mais avançado. Ok. Aí você olha para cima. O que você tem de experiência? Ponto forte. Coisas boas que você sabe fazer bem. Como que você pode usar isso a seu favor? Quais são as suas fragilidades que, ao longo de 15, 20, 10 anos, 5 anos, as pessoas estão sempre dizendo para você que você precisa melhorar nisso? Você sabe. Então, se a pessoa fala assim, você não sabe falar com as pessoas, aí passa um ano, tem gente que vem e fala, você não sabe falar com as pessoas. Aí passa 3 anos, você não sabe falar com as pessoas, você muda de emprego, chega lá, a pessoa, você não sabe falar com as pessoas, você é grosseiro, grosseira, você é isso aqui. Então, são sinais que o mundo externo está trazendo para você. Que você precisa fazer o quê? Olhar para isso. Então, onde você está hoje? Olha para isso. Desafios enfrentados no dia a dia. Quais são os seus desafios? Por que você não tem hoje um plano de desenvolvimento pessoal? Alex, nunca parei para pensar. Alex, eu sou mãe solteira, eu tenho que cuidar do meu filho, dar conta de tudo, eu não consigo arrumar tempo. O Vladimir, enfim, estou estudando e junto com o trabalho, cada um tem uma história. Quais são, né, os desafios que você enfrenta todo dia? Isso tem que estar no teu radar, para você avaliar como que você pode driblar esses desafios, esses
o que pode impactar nas suas ações no dia a dia. Percepções externas, né? Como líderes e colegas te enxergam. Então, mais uma vez eu falei, né? Já até falei anteriormente, né, que é como as pessoas às vezes sinalizam para a gente. As pessoas nos veem. Como que essas pessoas enxergam vocês? É uma reflexão que vocês precisam fazer. Alguém está sempre ensinando, você é uma pessoa desorganizada, você é uma pessoa sem atenção, ou você é uma pessoa muito ágil, você é uma pessoa que pega as coisas rápido, você é uma pessoa competente. Estão sinalizando coisas para. A vida sinaliza para a gente algumas coisas que a gente precisa olhar com carinho e com atenção. E avaliar a nossa capacidade de investimento. A gente está falando do nosso ponto de partida. Quanto que eu posso investir no meu desenvolvimento pessoal? Às vezes a gente fica, a empresa não investe, a empresa que eu estou lá não paga um treinamento, não faz não sei o quê. O investimento, ele deve ser feito pelo profissional. Quando a empresa dá uma possibilidade de ter um programa de treinamento, legal, aproveite. Por que tem que ser pelo profissional que tem que bancar isso? Porque quando você sai da empresa, você leva tudo. Está tudo com você aqui. Então, muitas empresas não investem porque elas sabem que você vai adquirir conhecimento, você vai olhar para o seu salário, você vai olhar para o mercado, um monte de gente batendo na tua porta, você fala, tchau, empresa, obrigado. E a empresa fala, pô, eu desenvolvi você, treinei você. Aí tem gente que fica naquela dívida emocional com a empresa. Pô, a empresa fez tudo por mim, eu não consigo virar as costas para ela. Isso é um problema para você resolver. Essa dependência emocional com a empresa. Nós não temos que ter esse tipo de restrição, esse tipo de dependência, de gratidão, de forma que eu sacrifico a minha vida para manter a empresa viva. Opa, tem uma coisa errada. A gente pode ser grato, pode cumprir a nossa etapa e a gente pode buscar uma coisa melhor. Afinal, quando a gente pensa em ter uma vida melhor, o plano de desenvolvimento pessoal é para você ter uma vida saudável, para você ter um salário bom, para você sair, fazer uma viagem, para você sair num restaurante que você gosta, não aquele que você pode pagar, mas um restaurante que você tem vontade de sentar lá e não olhar para o cardápio, o preço. Naquela loja que vocês gostam de entrar, e mulheres, tem uma bolsa cara, entrar na loja, comprar a bolsa e sair. Ver uma roupa, uma grife, alguma coisa, de ter um celular, um iPhone, um Mac, um notebook da Apple, que vocês possam ter um carro bom, um apartamento bom, e num bairro bom. Essas são coisas que vai exigir que você esteja num emprego melhor. Se você falar, não, vou ficar aqui porque eu sou grato à empresa, não vou sair não, vou ficar aqui. Pois é, você está limitando o teu desenvolvimento pessoal, consequentemente, a tua renda e a tua qualidade de vida. E aí chega um momento em que você não serve mais para a empresa troca você, e aí toda a gratidão que você tinha vai deixar de existir. Então, é um aspecto que precisa ser olhado. Então, como ponto de partida, você precisa ter uma avaliação de investimento, quanto que você poderia pagar por mês para você se desenvolver, abrir a sua mente e alcançar um outro degrau. Outro ponto, clareza de objetivo. Um plano precisa estar muito claro. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha posição hoje? Para qual cadeira eu estou seguindo? Que lugar que eu quero, em que cadeira eu quero sentar? De forma que você possa estar numa empresa e você possa bater na mesa do seu gerente e falar assim, ô gerente, vai dando o teu jeito aí de virar diretor, porque eu vou sentar na tua cadeira. Se você não for na tua cadeira, eu vou sentar em outro lugar. Mas eu não vou morrer aqui como coordenador, como analista, não. É pensar assim. Porque o plano precisa te impulsionar para você alcançar.
um outro degrau. A gente está falando aqui de coisas completamente possíveis. A gente aqui não está construindo uma ideia fantasiosa que é impossível de alcançar, não. Não é isso, não. A gente precisa ter condições de olhar para isso. Né? São perguntas clássicas da entrevista, é isso mesmo. É isso aí, o Vladimir. O Vladimir colocou um comentário aqui no chat. Então, gente, onde eu quero chegar? Qual a posição? Qual é o impacto que eu quero causar? E qual é o legado que eu quero deixar? Pô, eu quero ser tão bom que eu vou formar pessoas para essas pessoas ocuparem o meu lugar um dia. E assim vai. E a gente vai seguindo nessa jornada onde eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso definir algumas metas, que a gente chama de meta SMART, que é muito conhecida. A meta SMART é muito conhecida, que é uma meta bem específica, que você possa medir, que seja atingível, nada... eu ganho 3 mil, eu vou fazer um curso mês que vem para daqui 2 meses eu ganhar 5 mil. Isso é fantasia. Mas você pode especializar um pouco mais, daqui 1 ano você está no 5 mil. Daqui 6 meses você está no 5 mil. Sai do 3 para o 5. Aí tem gente que fala, eu estou com 3, eu quero ganhar 10 mil. Calma. Você precisa passar pelos degraus da vida para você não ficar com nada para trás. Porque tem gente que pula degraus e aí nenhum desses degraus ficou uma competência, uma habilidade que o degrau de cima vai exigir. E aí, se você não tem, o que você tem que fazer? Voltar lá atrás para pegar o que você esqueceu. Aliás, por onde você não passou. Porque isso é muito importante. Então, tem que ter meta. Outra coisa, conexão com propósito pessoal e profissional. O que essa conexão pode me trazer de benefício? E aí, você precisa se conectar com pessoas com interesse, gente. Você precisa ser interessante, interesseira e interessada. É mais ou menos assim. A gente se relaciona, eu preciso ter uma pessoa interessante, mas eu preciso estar interessado em alguma coisa. No mundo corporativo, ter interesse não é pecado não, tá, gente? Não é um problema, não. Todas as relações comerciais são de interesse. Aí, Claudiné já está jantada, pronto, já pode contribuir. Então, todas as relações são de interesse. Então, a gente precisa se relacionar no LinkedIn, nos grupos, a gente precisa se relacionar, né, fazer conexões em comunidades, estar ali trocando, fazendo esse network, porque essas conexões com propósito, elas vão me trazer clareza para o meu objetivo, elas vão abrir portas que eu nunca pensei que poderia ser aberta. Porque se a gente não pensa em crescer, tem portas que vão ficar fechadas. Eu vou continuar aqui. Eu só tenho porta aberta quando eu decido sair do lugar onde eu estou. E é muito importante que a gente olhe para isso. Então, é importante a gente fazer, fazer conexões com propósito. E mais, estratégia de desenvolvimento. Formação e aprendizado contínuo. Cursos, certificações, leituras, prática. Você olhar para onde você está querendo ir. Nesse trajeto, o que de formação, de aprendizado contínuo, de leitura, de curso, de treinamento, você pode fazer nesse caminho, olhando para lá? Porque a gente precisa ser, eu sempre falo nas minhas lives, que a gente precisa flertar com o próximo nível. O que é um flerte com o próximo nível? Guardem isso, tá, gente? Anotem isso aí. Vamos supor que você é um analista e você deseja ser um coordenador, supervisor. Como que um supervisor, um coordenador, se comporta? Como ele se veste? Como ele reage nas reuniões?
quais são as competências que ele tem. Olha para ele e fala assim, e tem gente que fala assim, eu tenho mais competências que o meu coordenador. Acontece muito isso, o analista tem mais competências que o coordenador. Só que essa pessoa não consegue sentar na cadeira do coordenador. Por quê? Uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Por que que isso acontece? Ah, é porque ele tem sorte, porque ele tem costa quente, porque ele não sei o quê. Gente, quando você tem uma pessoa que tem menos competência que você numa cadeira que te governa, tem alguma coisa muito errada na sua postura, no seu comportamento. Você não deveria aceitar isso. Você está sendo subutilizado, ou subutilizada ou subutilizado no teu ambiente, ou você está no lugar errado. Você precisa procurar um lugar para você usar todo o teu conhecimento. Ah, Alex, eu tenho medo. Eu estou tão seguro aqui no meu emprego que eu tenho medo de ir para lá. A gente tem medo, a gente corre risco. A gente não quer perder o emprego. A gente tem medo de pedir demissão e não ser recolocado. São os nossos desafios de vida, né? E isso acontece, é natural. Agora, quando você olha para cima e tem gente pior do que você, pior no sentido, você entende que você tem mais competência para ocupar aquele lugar do que aquela pessoa. Bate na porta dela e diz, eu quero teu lugar, hein? Já avisa logo, e avisa no andar de cima dessa pessoa, fala assim, olha, eu quero sentar na cadeira da pessoa. E faz isso, e corra atrás disso. Mostre resultado, esteja presente, participe, traga ideias, seja ativo, para as pessoas olharem e verem que você está querendo aquela cadeira mesmo. E não manda recado por tabela, não, manda recado direto. Olha, se não for aqui nessa cadeira, na sua, eu vou achar em outro lugar, em outra empresa, mas eu vou sentar numa cadeira de coordenador. Então a gente tem que estar sempre olhando, flertando com o andar de cima. Isso funciona para tudo, tá, gente? Como deve ser dirigir um carro, uma BMW? Sei. Vai na concessionária, bota uma roupa bonita, vai na concessionária, fala assim, quero fazer um test drive. Anda na BMW e sente. E a partir daí você vai ver como é que é andar na BMW. Ah, pô, queria tanto ir no restaurante. O restaurante é muito caro. Junta um dinheiro, ou então vai lá, toma um café só e sente o clima. Entra numa loja cara, dá uma olhada no tecido, sente o cheiro. Gente, a gente precisa flertar sempre com o andar de cima. Porque se a gente não experimentar o que está em cima, a gente nunca sabe como é que é. E a gente nunca pode desejar aquilo que a gente não conhece. Guardem isso também. A gente não deseja o que a gente não conhece. Desafios e oportunidades, então, projetos fora da zona de conforto, iniciativas interdepartamentais. Aqui você tem que se atirar. Tem alguma coisa que você possa se oferecer na empresa para você conhecer alguma coisa que vai te desafiar? Mete a cara. Eu quero me envolver mais, quero conhecer mais de uma outra área, se oferece, se lança, porque isso é importante para o seu crescimento. Aspectos culturais e adaptabilidade, compreender a cultura atual, transitar entre diferentes ambientes. O ambiente é uma outra coisa interessante, tá? Cultura e ambiente é uma coisa interessante. Às vezes você está num ambiente onde ninguém sonha. Todo mundo está ali naquela vida que a gente chama de vida medíocre, tá? A vida mediana, onde todo mundo está. A maioria fica. Todo mundo está ali. Aí você olha, está no ambiente, você olha para um lado, olha para o outro. Ninguém está sonhando, gente. Ninguém está pensando em poder andar de cima, flertar com andar de cima. Ninguém. E aí, o que acontece? Você está nesse ambiente, gente. Isso vai te absorver, você vai ficar isso. Vai passar 5, 10 anos, você está ali. Porque o ambiente não te impulsionou. Por isso que salas como essa aqui, que a gente está vivendo, é uma sala para abrir a mente, abrir a visão. Porque o plano de desenvolvimento mexe com tudo isso. E aí, às vezes, você está num ambiente completamente caótico. Você praticamente paga para trabalhar. A pessoa tem um computador que se arrasta, você não tem material decente, você tem uma cadeira quebrada,
A mesa com calço. Gente, sistema de folha ruim, ou se qualquer sistema de RH ruim, papel para tudo que é lado, controle no Excel. É o ambiente. Aí você olha para esse ambiente e fala assim, cara, eu estou nesse ambiente. Até quando? Eu vou ficar aqui enquanto der. Sua vida vai ser isso. Arrumando cadeira quebrada, calçando a mesa que está em falso, computador se arrastando, você se irritando, fazendo coisas manuais. Esse é o clima que vai acontecer. Por quê? Porque o ambiente é isso. Eu quero crescer, mas a empresa não tem perspectiva. Sai daí. Não é fácil sair daqui e arrumar outro lugar. É o desafio. Quem deseja coisas maiores tem que se desafiar. Aí a pessoa se submete ao cargo, ao lugar, à cultura, ao ambiente, e ela vai ficando ali. Vai ficando ali, o tempo está passando, gente. E aí as coisas estão acontecendo, aí vem uma inteligência artificial, arranca metade das suas funções. Aí você não sabe mais o que fazer. Aí quando você vai para o mercado já não quer mais você. Porque você já passou do tempo. Você não tem competências que são atraentes para o mercado. Por quê? Porque viveu uma vida num ambiente linear. Viveu uma vida num ambiente linear. Então, muita atenção. Boa noite, Priscila, bem-vinda. Muita atenção nessa questão do aspecto cultural e do ambiente. Porque esse é um lugar que pode fazer você subir essa escada ou te amarrar nesse lugar. Porque à medida que você vive num ambiente onde a cultura é o básico, precário, sem perspectivas de crescimento, você vai estar condicionado ao ambiente. Se ninguém sonha do teu lado em crescer, você não vai sonhar. Porque se você sonhar, você é alienígena. Nossa, mas está pensando grande. Quem você pensa que você vai ser? Pois é, você fica no teu sonho medíocre, porque eu penso que eu vou ser alguém grande. Se você não pensar assim, você vai se igualar. E aí, quando você se destaca, você denuncia a incompetência do outro, porque você cresceu e o outro ficou. Então, é importante que a gente olhe para frente e avalie quais são as possibilidades de desenvolvimento, de crescimento. Então, vamos para o outro tópico aqui. Rede de relacionamento e network. Conectar-se a líderes e colegas. Você pode fazer conexão com, por exemplo, você está numa posição e você almeja uma posição superior, logicamente, né? Ninguém vai querer descer a escada. Então, você almeja. Procure se conectar com pessoas que estão no nível para onde você está querendo ir. Veja o que essa pessoa segue, o que essa pessoa posta. No LinkedIn, a gente pode fazer esse acompanhamento. Aí eu vejo que essa pessoa é uma gerente, ela sempre escreve uns artigos, ela comenta, faz uns posts legais, não sei o quê. Veja pelo que essa pessoa se interessa. Se conecte com pessoas de cima para você entender, mais uma vez, como é flertar com o nível de cima. Como é se relacionar com pessoas que você possa olhar e ver que naquele comportamento, naquele post, naquela fala, naquele conjunto de informações que aquela pessoa transmite, tem alguma coisa ali que você pode pegar. E você, então, começa a se comportar nessa direção. Começa a seguir para essa direção. E colegas. Às vezes, por exemplo, você está numa empresa e aí você sabe que existe uma empresa que paga bem, tem benefícios bons e tal, não sei o quê. Faz contato conecta com um colega desse, do mesmo nível. Pergunta, como é que é aí? Conta para mim, como é que é você estar num lugar com esses benefícios aí que eu sei que é muito bom, são bons. E escuta, para isso aguçar o teu desejo de você sair desse lugar, de você pensar numa coisa maior, de uma coisa que possa te levar para um outro nível. Participar de comunidades e eventos de RH.
a gente tem que estar o tempo todo se relacionando. E nos eventos, são os lugares onde a gente pode se relacionar. Por exemplo, a nossa comunidade aqui, eu expliquei na primeira vez, a nossa comunidade aqui não é uma comunidade para ficar de blá, blá, blá no grupo. Não é. E aí, eu vejo que tem algumas pessoas que entram e saem. Não fica. Porque essa pessoa, ela quer barulho. Ela quer movimento. Ou então ela não encontrou o que ela estava buscando. Tudo bem. O propósito da nossa comunidade, nessa fase que a gente está, todos os dias eu dou um conteúdo para vocês, um áudio para vocês refletirem, o conteúdo e um exercício. Se você colocar esse exercício em prática na sua vida todo dia, você vai criar um hábito. Quando você cria hábito, você consegue alcançar resultados. Sem hábito, sem modelo de atuação, sem modelo operacional com excelência, você não vai criar hábito. Você não vai ter uma vida saudável. E você vai continuar no mesmo lugar. Então, quem ouve os áudios, e eu espero que vocês aqui sejam ouvintes dos áudios, né? Se não fizerem, volte para trás, né? Peguem esses áudios, são áudios de 7, 8 minutos. Gente, para vocês sempre refletirem coisas que a gente está falando aqui. E ouvir isso é muito importante, porque isso mexe com a gente. Às vezes irrita a gente. Às vezes a gente fala uma coisa, você fala assim, caramba, sei o quê. Tá? A gente, sabe por quê? Porque vai mexendo na nossa ferida, que a gente às vezes não gosta que mexa. Vai trabalhando algumas coisas que vai irritar a gente, porque quando a gente se revolta, é aí sim que a gente começa a gerar resultado. Enquanto a gente está acomodado na nossa vida, no nosso mundo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Agora, a hora que a gente se revolta, aí muda tudo. Então, pensem desse jeito. Participem de eventos, se relacionem. E aqui na nossa comunidade a gente tem conteúdo para alimentar vocês para subir escada. Não é para ficar de blá, 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 perdendo tempo, se distraindo. Bom dia, figurinha. Não. Aqui não. Aqui a gente tem propósito. Porque se a gente se distrai, a gente não consegue desenvolver uma competência que vai levar a gente para um outro nível. Buscar mentores. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas uma mentoria economiza um monte de degrau que a gente tem que subir. A gente pula alguns, mas porque a gente já pegou o que teria nesses degraus de cima. Tá? A mentoria, ela vai te levar... A Claudinete está rindo ali. Ó. A mentoria vai te dando direção para você ir para outro lugar. O Vladimir estava dando um depoimento que ele se surpreendeu com a mentoria que ele estava fazendo de recrutamento e seleção, recebendo informações ricas para ele poder, né, que faz ele pensar e tal, e trazer clareza para ele. É isso, gente. Sabe por quê? A gente, às vezes, pode ter alguma restrição, algum bloqueio com mentoria, mas quando você pega uma mentoria, não é aquela mentoria fantasiosa que o pessoal fala assim, em 5 dias tu vai fazer 6 dígitos. Sai daí que é furada. É mentoria que você conversa. A gente está aqui. Isso aqui é uma mentoria. Se vocês não estão percebendo, isso aqui é uma mentoria. O quanto de informações de valor eu coloquei aqui para vocês agora. Em 44 minutos. Você imagina você conversar comigo e você abrir o seu coração e falar, Alex, eu enfrento essa dificuldade, eu tenho essa limitação, a minha vida funciona desse jeito. Traça um plano para o meu desenvolvimento e eu fazer um plano sob medida para você. Como que seria a sua vida? Olhando para 40 minutos de conversa aqui, como que você acha que seria a sua vida? Então, mentoria, gente, é algo que vocês precisam olhar, tá? Olhar para um desenvolvimento, para ter saltos. Porque senão você fica aprendendo no conta-gota, aí a jornada demora um pouco mais. Mas mentoria, abre a mente.
De 15 em 15 dias, nós teremos encontros aqui. De 15 em 15 dias. E a gente vai falar sobre coisas relevantes para que vocês possam ir observando como que as coisas funcionam no andar de cima. E aí pode sonhar com 10 mil reais, Claudinei. Pode sonhar, entendeu? Porque é o andar de cima que vocês têm que olhar. A Fabiana está ali, tá sorrindo. É isso aí, Fabiana. É o andar de cima. Tem que olhar para o andar de cima. Quanto é que eu estou buscando? É 10 mil. Ah, o DP não paga. Vai pagar de algum jeito. Se não for numa empresa, vai pagar por uma consultoria. Eu vou prestar serviço de fazer declaração de imposto de renda. Eu vou fazer um não sei o quê. Enfim, gente, tem espaço para isso. É só a pessoa focar, colocar isso no plano. Construir relacionamentos de longo prazo, né? Às vezes se relacionar com pessoas e estar ali do lado dela, sempre vendo como que funcionam as coisas, ao longo prazo você vai adquirindo competências e adquirindo habilidades para lidar com determinados desafios no dia a dia, de forma que vocês, em algum momento, tomem decisões que vocês não tomariam. Aquela decisão que fala assim, vou pedir demissão e vou procurar outro emprego, porque isso aqui eu já estou de saco cheio, essa empresa não me valoriza. É uma decisão assim meio kamikaze, né? Eu vou ver que bicho que vai dar, mas aqui eu não fico mais, não. Tem gente que faz isso. Tem gente que não tem coragem. Quando você tem relacionamentos, né? Você vai avaliando como que você pode criar uma estrutura para você fazer essa transição de um lugar para o outro de forma segura, vai se preparando para dar outro passo, fica ali, mas sabendo que aquilo aí já não é mais, não te pertence mais, não é mais para você, que você quer o andar de cima, é isso aí. Se não tiver isso na sua mente, esquece, gente. Daqui 5 anos a gente abre outra sala, vamos falar sobre plano de desenvolvimento. Claudineia está ganhando R$ 2.500, o 10 mil dela já é, ela não, né? Vladimir ganhando 1.800, Fabiane desistiu, foi ser mãe, e a Elis está no mesmo lugar. Se a gente não trabalhar, não movimentar, a gente vai. Entende? É isso. É isso que a gente precisa pensar. Vamos pular para o outro lado agora da roda. Execução do plano. Então, a gente está um lado aqui onde a gente passou pelo ponto de partida, a clareza, o objetivo do nosso plano, a estratégia para desenvolver esse plano, a nossa rede de relacionamento que contribui para isso. Agora a gente tem que executar isso. Quando a gente executa, a gente tem que ter um cronograma realista para executar as tarefas que nós definimos que vamos fazer. Tarefas a curto, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo, o que eu preciso fazer? Mais uma vez, a gente olha nosso ponto de partida, a gente sabe o que a gente é bom e a gente sabe o que precisa ser desenvolvido, quais são as nossas limitações. Nas limitações, eu tenho que ter planos. Algumas ações a curto, de cara eu tenho que resolver isso, gente. Toda hora alguém fala que eu escrevo tudo errado. Eu sou menina e digo obrigado. Você tem que corrigir isso. Você tem que dizer obrigada. Um exemplo, tá? Só que para a gente pensar, as pessoas falam que eu escrevo errado, que eu falo errado, entra urgente, YouTube, como melhorar a minha linguagem, a minha língua portuguesa, e vai aparecer um monte de vídeo lá, todo mundo dando um monte de dica, e você pega um cara daquele, de um canal daquele, e vai, deu um tempinho, pum, bota lá para ver. As pessoas falam que eu preciso melhorar com minha linguagem corporal. Eu falo muito, boto a mão para cima, eu aponto o dedo, faço não sei o quê. Precisa melhorar a linguagem corporal. Gente, lembre, eu estou pensando no andar de cima. No andar de cima me exige competências que é diferente das competências aqui de baixo. Eu preciso melhorar a minha forma de se vestir. Avalie como o andar de cima se veste. Eu não posso botar roupa de grife ainda, mas bota a roupinha bonitinha, passadinha, cheirosinha e segue.
Vai chegar o teu momento. Ah, não é o problema da roupa. Eu tenho a roupa boa, sei o quê, tarará. Vai ver o que que é. O que o andar de cima está te exigindo. Então, a curto prazo, você já tem que fazer alguma coisa. A médio. Aí você fala, daqui 6 meses, eu tenho que iniciar esse processo aqui, porque isso aqui vai me exigir ali, na frente. E daqui a um ano, o que que eu vou fazer daqui a um ano? Ah, eu preciso ter uma especialização, um MBA, eu tenho que entrar num curso de inglês, porque quem tem inglês já tem 10 mil reais na frente. Tá, Claudinei? Se você não tem o inglês, eu vou te dar a dica. Já vai atrás do inglês, para desenvolver o inglês, porque as empresas multinacionais, com quem você tem que falar com o pessoal nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, eles vão exigir que você fale inglês. E se você quer ser do DP e ganhar 10 mil reais, se você falar inglês, você ganha fácil, ganha até mais do que isso. Eu tenho amigos que trabalham em empresas multinacionais e eles têm que reportar para fora, participar de reuniões, que vem a diretora de RH e pega o analista. E o analista tem que sentar lá bonitão e desenrolar o inglês. E tá maneiro. O cara vai dar conta. Quanto ele ganha? 18, 19 mil. É. Tem também. Não tem só o de 3.500 não, gente. Tem o de 18 mil. Para onde a gente está mirando? O que a gente quer? É um sonho. Eu sonho 3.500. Beleza, vai ficar aí. Você e teu sonho com 3.500. Tranquilo. Ah, eu sonho 18. Vai devagarzinho, filho. Pega esse degrau aí, pula mais um, pula para um de 4.500, pula para um de 6 e vai pulando. Uma hora você vai atingir o 18. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó, o plano. O plano norteia a sua rota. Então, quando o Vladimir falou assim, é um PDI? Vladimir, eu não sei se você está vendo isso aqui como um PDI, não, cara. Isso não é um PDI, não. É um PDI para você? Não é, né? Gente, um PDI é tu ler um livro, faz 2 cursinhos e faz um treinamentozinho e pô, tô pronto. Já posso ir para o nível 2 da minha empresa. Esse é o PDI. Agora, a gente está falando de desenvolvimento pessoal. Para você ser alguém, ter uma carreira reconhecida, as pessoas olharem para você, cara, você é bom nisso, hein? Você é boa nisso, hein? Cara, você é competente pra caramba nesse negócio. Dá na mão da fulana que a fulana resolve. Acabou, cara. A pessoa já sabe que se entregar na tua mão, tu resolve. Agora, eu resolvo, mas também eu quero remuneração. Quero ser reconhecido. Porque essa história de não tirar férias, celular da empresa tocando toda hora, depois da hora extra, todo dia, você não tem sossego, final de semana, é o e-social que não bateu, não sei o que tarará, é DCTF, é uma área que demite toda hora, e tem que contratar de novo, toda hora você repete, manda gente nova lá para aquela área que você sabe que o gerente está acabando com a empresa, mas ninguém faz nada. Aí você está vivendo nesse mundo. Então, é muito importante um cronograma realista, definir o passo a curto prazo, a médio e a longo. Pequenas ações semanais. Toda semana tem que ter uma ação que aponte para o teu plano. Qual é o plano, gente? Por isso que eu fiz uma live essa semana, que eu falei sobre você tem um plano ou você tem um passo? Porque eu faço pergunta para os meus alunos, me diz o teu plano. Não, meu plano é ser gerente. Tá, isso aí é um passo só, porque o teu plano qual que é? Não sei, eu quero ser gerente, mas então só tem um passo, cara. Você só tem um desejo. Mais nada, você não tem mais nenhuma rota, nenhuma estratégia, nenhum direcionamento. Você não tem nada, cara. Como é que você quer ser gerente? Então, aqui, pequenas ações semanais. Sabe quando você faz uma coisa que dá certo? Eu não gostei disso. Gostei, vou manter isso aqui na minha agenda agora, vou fazer isso aqui direto. Eu passei para vocês em dois dias já, um no mapeamento de processos e um nesse agora, eu passei a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower é um nome difícil, mas tem uma facilidade ali, tem uma ajuda ali para vocês organizarem o que deve ser feito, o que é importante, o que é urgente, o que não é,
o que você delega, o que você faz no mesmo dia, o que você faz, bota mais para frente, o que você elimina. Então, pega a matriz, organiza a semana. Eu vou fazer agora a minha semana dentro da matriz. Coloca todas as atividades dentro da matriz e vai executando. Crie cronogramas, crie checklists, crie modelos, vai melhorando a sua performance do dia para quando der 18 horas você fechar a tampa do computador. E ó, um beijo, pessoal, porque eu tenho um sonho, eu tenho um plano. Meu plano, lembra da cifra? 10 mil, Claudinei? Tem que fechar a tampa do computador e partir para algum lugar. Para onde é? Ah, eu preciso ir para um. Hoje eu vou assistir um podcast de gente que fala sobre empreendedorismo. Senta lá, assiste. Não, eu tenho um livro para ler que vai. Como pensam os ricos, comportamento dos ricos, como ser bem-sucedido. Pensa assim, coisas de cima, para você ir aprendendo coisas. Ah, eu vou fazer uma pós-graduação, um MBA. Hoje eu tenho mentoria. Gente, tem que ter alguma coisa. Ah, eu tenho uma academia para ir. Eu tenho uma caminhada para fazer. Tenho um esporte para praticar. Eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Porque só a máquina trabalhando eu vou ter problema. Entende? Que a gente, na nossa comunidade, que está em fase de construção, nós vamos falar sobre 4 pilares, eu falei para vocês. O técnico, o estratégico, o comportamental e o de saúde integral. Gente, o da saúde integral está matando muita gente. O da saúde está derrubando muita gente. Por que você não produz? Sua performance está lá no pé. Porque você está... Você, quando eu falo você, não são vocês. Porque a pessoa está doente emocionalmente. Ela não consegue produzir. Por quê? E quando ela chega no trabalho, ela começa a pensar nos problemas da vida dela. Ela começa a pensar nos problemas que podem acontecer dentro da empresa. Ela começa a pensar em tantas coisas que ela embota. E aí você está esperando o resultado dela. E ela não entrega. Sabe o que acontece? Ela é demitida. Porque não entrega. E aí a pessoa fala, esse aí, ó, já está cheio de problema de cabeça. Aí começa aqueles julgamentos que ninguém conheceu a história da pessoa. Como que essa pessoa chegou ali. Por que ela chegou nesse nível? Porque ela não cuidou do dia 1, não cuidou do dia 2, não cuidou no dia 3, não cuidou no dia 4. Isso foi tornando uma bola de neve, isso foi acumulando nas emoções. Eu aprendi uma coisa, vou ensinar para vocês. Com a empresa, você tem que trabalhar aqui, ó, do pescoço para cima. Tá? O que é isso, Alex? Tudo que você for decidir na sua empresa, ou absorver como responsabilidade, é daqui para cima. Daqui para baixo, desce para as emoções, vai para o coração. E aí, sabe quando você está trabalhando, ainda mais a gente que lida com o departamento pessoal, e você fala assim, tem você e mais uma pessoa no departamento pessoal. O couro come, é o tempo todo, trabalha o tempo todo, vocês trabalham igual um canseira só. Aí, o teu colega, ou a tua colega, consegue um emprego. O que ele faz? Um emprego melhor. Vai ganhar 6 mil, Claudinei. Vai sair do 3.500 para ganhar 6 mil. Ele pulou fora. Deixou a Claudineia sozinha. Isso aqui. Aí a Claudineia faz o quê? A Claudineia fala assim, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Ai, porque eu vou ficar aqui sozinha, porque eu não vou conseguir dar conta disso. Ó, já começou a jogar o coração. Ai, eu vou ter que ficar até mais tarde, não sei o que. Aí não come, não almoça direito, sai tarde e começa aquela loucura. Por quê? Porque ela tem que suprir um ambiente que já era carente. Ela e a outra pessoa já não dava conta. E agora ela pegou o pedaço da outra pessoa, porque até contratar, treinar, fazer não sei o quê, já viu, né? A fúria vai fechar, lascou. O que ela fez? Absorveu um problema da empresa. Por quê? A Claudineia tem que dar conta da outra posição? Ela é obrigada a fazer isso? Sim ou não?
Pode balançar a cabeça aí. Sim ou não? Aí, pode cabeça e dedo. E aí, Elis, o que você acha? Sim ou não? A Claudinete tem que dar conta ou não? A gente sempre se vê dos 30, não dá conta, não. A gente se vira nos 30, mas deveria assumir? A gente devia dizer não, mas a gente sempre diz sim, né? É isso, Elis. Você falou tudo. A gente deveria dizer não, porque o problema não é meu, não é seu, é da empresa. A empresa tem que botar outra pessoa no lugar. A empresa tem que ter processos escritos para quando a pessoa nova chegar, entregar o book. Aqui, ó, funciona desse jeito o processo aqui. Toma, senta aí e vai. Eu vou te dar um apoio aqui, mas não vou te ensinar tudo, não. Aí a pessoa traz uma pessoa com um salário mais barato, sem saber do negócio. Aí vocês, experientes, têm que treinar a pessoa que está chegando, com o tempo, com conforto, com alegria, com um sorriso no rosto, e o pau cantando, a folha tendo que fechar, que as coisas estão tudo acontecendo. E a gente não diz não. Ah, se eu disser não, eu posso ser demitido. Gente, é o seguinte: se você disser sim, você está trazendo um problema para si. Porque o acúmulo, o problema que aconteceu na empresa é um problema da empresa. Só que a gente nunca aprendeu isso. Ah, essa pessoa não é comprometida. Temos uma pessoa aqui a menos, e aí o Vladimir não é comprometido porque dá o horário dele e ele vai embora. Ô, meu irmão, eu tenho vida, filho. Eu tenho família, eu tenho que ter outras coisas para acontecer lá fora. Ah, porque a empresa está precisando, contrata a gente. Está cheio de gente aí precisando de emprego, contrata outra pessoa. Parece que o que eu estou falando aqui é simples, não sei o quê, e tararau. Eu sei que não é, mas é a postura que muda, que faz a gente ir para outro lugar. É a postura, gente. Porque se a gente assume, foi o que eles falou, a gente deveria dizer não, mas a gente diz sim. Sabe por quê? Porque a gente tem medo das consequências. Só que enquanto a gente tem medo das consequências, a vida vai toda hora produzir algo assim para a gente. E a gente vai repetindo esse ciclo. São padrões que vão se repetindo e a gente vai aceitando isso. Sabe o que acontece? Lá na frente, pressão alta, burnout, não sei o que, tararau. Por quê? Porque eu não disse não para a empresa. E aí, sabe o que a empresa vai falar? Afasta para o INSS, contrata outra pessoa, bota no lugar. Ah, eu tinha 10 anos na empresa, me dediquei. Sinto muito, filho. A empresa tem que funcionar. E você vai ficar de lado. Já vi isso acontecendo, gente. Eu tenho mais de 25 anos em departamento pessoal, mais de 25 anos em terceirização de folha. Eu fui gerente da operação da TOTS aqui no Rio de Janeiro. Tinha mais de 35 clientes. Eu sei como é que funciona esse negócio. Não assuma. Fala, Vladimir. Levantou a mão aí, vou tomar água enquanto isso. Rapidinho, eu acredito que o que você falou agora teria um pouco a ver, né? Não sei o quanto, com relação à adequação das empresas à NR1, né? Para verificar o risco psicossocial do trabalho, essas coisas. Não sei se de repente o que você está falando teria alguma coisa a ver. Você poderia fazer um link aí, porque seria interessante para a gente saber isso. Tem a ver, tem a ver. É uma forma que o governo arrumou para dar uma protegida nas emoções dos empregados. Tá? Porque isso é ignorado e estão vendo porque o índice, pelo CID, o governo percebeu que o índice de doido, tá? O índice de doido cresceu consideravelmente. Tá? Isso, né, isso eu estou falando de doido assim, para a gente descontrair, mas é a realidade, tá, gente? Se a gente não cuidar das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa alimentação, uma caminhada, praticar um exercício, a gente fica doente, gente. A gente fica ruim. Então, criaram lá algumas coisas. Tem gente que tem meta assim absurda, o cara não bate meta, pressão em cima dele, e dá quase um 18, 19 de pressão. Então, essa meta excessiva, isso vai ser combatido pelo governo. Ele não pode. Trabalho exaustivo. A gente tem 11 horas de intervalo, não é isso? Entre uma jornada e a outra. Aí o pessoal de DP, cadê? Temos, não temos? Temos. Uhum. Aí a pessoa sai 10 horas da noite,
Ela volta no outro dia de manhã, 7 horas de manhã. Aí no outro dia, 10 horas da noite, 7 horas da manhã. Você acha que isso vai fazer bem para quem? Para o empregado não é. Então, isso é uma jornada exaustiva, também vai ser combatido. Ok? Então, isso é muito importante. Então, gente, pequenas ações semanais, marcos trimestrais de evolução. Se cada trimestre você fala assim, o que eu evoluí em 3 meses? Eu aprendi isso, adquiri aquilo, mudei minha postura, agora, então, ó, pescoço para cima, pescoço para baixo, desceu para as emoções, já era. Eu demorei a aprender isso, mas depois do dia que eu vi uma pessoa, um mentor, fazendo esse corte no quadro, que ele botou um boneco, cortou o pescoço e falou: ó, é daqui para cima, gente. O problema não é meu. Quando eu comecei a exercer isso, ai, que leveza. Só que eu estava no nível de diretoria, e aí no nível de diretoria não tem como você fazer muito corpo mole, não, né? Porque você é aquele que propõe a coisa. Mas eu estava absorvendo coisas de tipo, se a empresa tem dinheiro para pagar o fornecedor ou não. E aí, como é que a gente resolve isso? Se a empresa que não tem dinheiro, não tem nada com isso, eu não vou meter a mão no meu bolso para ajudar a pagar, mas eu absorvi aquele ambiente junto com outros diretores. E qual é o plano que a gente vai fazer aqui para captar, para fazer não sei o quê, elevar a receita, diminuir o custo para poder. Gente, a gente vai absorvendo isso. Né? Aí, ó, Vladimir, na minha época de estágio, eu cheguei a entrar 12 e sair 23. Né? É isso. Tá loucura aí. E prática de autodisciplina diária. Gente, tem que ter rotina. Eu sei que tem gente que tem dificuldade em ter rotina, mas construa rotinas diárias. Rotina diária é muito importante para você saber qual é o norte do seu dia. Não seja conduzido pelo dia. Conduza o dia. Defina o que você vai fazer. Se surgir um monte de gente desorganizada batendo na tua porta, você bota o pé na porta e fala assim, para aí. Eu tenho um dia programado aqui. Você está interferindo na minha programação. Se essa pessoa puder interferir, se ela for, né, tiver poder superiores a você explica para ela, olha, tudo bem, você está interferindo na minha programação, isso vai impactar nisso, nisso e nisso, tá tudo bem? Isso aqui vai para depois, isso aqui vai para depois, tá tudo bem? Não, então pode seguir aí, ok. Porque se puder para depois, tudo bem, eu paro, faço aqui e vou tocar outra coisa. Se der problema na outra coisa, já expliquei para você qual era o plano do meu dia. Então, a gente precisa se posicionar. Gente, postura muda tudo. Muda tudo. Eu vou falar um dia, eu vou fazer uma aula só para a gente falar sobre postura. Só postura. Como dizer não. Como dizer não. Aí. Como dizer não. Eu falei não sei se eu falei isso foi na live, ou se eu falei no nosso workshop. O não é uma frase completa. Eu escutei isso no podcast. O não é uma frase completa. Fabiane, você pode ir comigo. Você pode ficar depois do almoço, depois do almoço não, depois do expediente, para fazer uma atividade que surgiu aqui? Aí a Fabiane responde: não. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com meu marido, a gente saiu, ficou de jantar, não sei o que. A gente bota o não, faz uma vírgula, e a gente justifica. A gente só precisaria dizer não. Você pode ficar depois do não. Aí, se a pessoa perguntar, por quê? E o expediente termina às 18 horas. E eu tenho um compromisso com meu marido. Tem algum ponto de errado nisso? Tem? Não, gente. O expediente acabou às 18 horas e ela tem um compromisso com o marido dela. Por isso ela disse o não. Mas a gente dá o não e a gente põe uma vírgula, porque o não é não.
A gente põe uma vírgula e continua se explicando. Aí alguém quer te chamar para sair. Vamos dar um rolê, né? Um grupo de amigos, vamos dar um rolê, não sei o quê, bate lá, Vladimir, vamos embora, Vladimir, não. Pô, Vladimir, cara, não quero. Acabou. Hoje eu escolhi ficar em casa, pô. Me respeita, acabou. Eu não tenho que ficar dizendo não, pô, cara, não fica chateado comigo, não. Pô, outra vez a gente vai. Não, gente, é não, é não. Só que a gente, a vida inteira, aprendeu a dizer não e justificar. Então, outro ponto importante, ele falou aí, é aprender a dizer não. Vamos fechar aqui a execução do plano, vamos para o monitoramento e ajuste, acompanhar indicadores de progresso. Um plano, a gente precisa saber o quanto a gente progrediu, o que a gente evoluiu, revisar as conquistas e pontos de melhoria. Toda vez que conquistar uma coisa, subiu um degrauzinho, conquistou, celebre. Celebre. E identificou que alguma coisa não saiu bem, vamos ajustar o plano. Ajuste o plano. E está tudo certo. Você está num processo. Você está olhando para onde? Aqui para o meio. Ó. Aqui no meio tem uma meta. Tem um sonho. Aqui tem uma viagem dos sonhos. Aqui tem um apartamento num lugar fantástico, uma casa num condomínio muito bom. Aqui tem um carro maravilhoso. Aqui tem uma loja que você é doido para entrar e meter o cartão sem nem ver o que é. Aquela loja que não bota preço, e entrar lá e... Aqui tem tudo isso, gente. Então, quando você olhar os ajustes, as melhorias, começar a ajustar os objetivos, né? Conforme o mercado tiver alguma tendência, né? Você tem que celebrar isso. Celebrar e ir olhando ali. Eu vou celebrar e vou ficar olhando para onde? Olhando para ali, para esse miolo aqui. Eu tenho um negócio aqui que eu tenho que ganhar aqui. Então, eu vou usar a Claudiné, porque a Claudiné falou sobre os 10 mil. Coloca aqui no miolo, Claudiné, 10 mil. E sai nessa corrida aqui para você sempre olhando para cá, para esses 10 mil. Depois que você atingir no 10 mil, aí você bota esse miolo aqui, você muda. Muda para 15. E assim você vai fazendo isso para a sua vida. Vai dando seus passos, vai mudando. Ninguém na minha família nunca ganhou 10 mil. Problema é do ninguém. Problema é do ninguém. Na minha família todo mundo sempre foi muito simples. Quebra esse padrão. Seja o primeiro. Você agora está ganhando mais, ficou metida. Problema é meu. Estou trabalhando, tenho sonho. Se você entendeu que eu sou metido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é problema. Agora está dando de riquinho. Estou dando de riquinho, sim. Se você quer ser pobre, miserável, continue no teu padrão, no teu ambiente. Não me leve contigo. A gente precisa pensar desse jeito. E ambição, gente, é saudável. Tá? Ganância é que é problema. Tá? A ganância a gente passa por cima da ética, da moral, dos bons costumes, a gente passa por cima de tudo. E os meus princípios, eu não passo por cima de tudo para alcançar qualquer coisa. Eu tenho os meus princípios, os meus valores, eu não passo por cima. Eu não tenho ganância, eu tenho ambição. E a minha ambição vai sempre me levar para um lugar melhor. E quem ficou para trás é que problema de quem ficou para trás. A gente está aqui falando de plano de desenvolvimento pessoal. Não é coletivo, é pessoal. Cada um pega o seu. Cada um no seu ambiente. Cada um com o seu sonho. Vai ter gente aqui sonhando com muito. Gente sonhando com médio. Gente sonhando sem sonho. Com pesadelo. Com boleto. Vai ter gente e está tudo certo. Só não me puxe. Eu quero subir. Não me puxe para baixo. Ok? O Vladimir gosta de escrever ali no chat. Uma coisa que eu coloquei de ser o ultimato da minha vida. Se é por falta de conexão, vamos atrás das conexões. Isso aí. Isso aí. Gente, a gente precisa olhar para o nosso sonho todos os dias. Eu tenho aqui na minha parede
quando eu vou mostrar para vocês o dia que eu for falar da escada, da postura, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tirar uma foto dentro da sala aqui, mostrar para vocês aqui. Fica na minha parede aqui no meu escritório, a escada da maturidade. E eu olho para ela todo dia. Ó, eu já estou maduro, hein? Mas eu olho para ela todo dia e para eu não perder de vista. Tá? Aí, ó. Para eu não perder de vista a minha postura. Porque a partir do momento que eu reclamo, eu estou querendo afeto. A partir do momento que eu justifico, eu estou querendo ser reconhecido. A partir do momento que eu questiono, aí eu estou subindo esse degrau, aí eu estou querendo resultado. E a partir do momento que eu começo a questionar e encontrar um caminho e não um culpado, aí eu proponho, eu aplico, e aí eu deixo o meu legado. Então eu tenho uma escada da maturidade que eu bato o olho toda hora. Isso aí eu fiz um print de uma tela de uma mentoria. E eu botei aqui, fica coladinho aqui. Eu nem me importo disso aqui enfeiar a minha parede, não. Porque isso aqui é o que quando eu estou me comportando, descendo a escada, eu falo, opa, eu olho para ali e falo, gente, que isso? Estou querendo afeto de quem? Quero ser reconhecido por quem? Por que eu estou me justificando? Não tem que me justificar, não. Ó, aqui afeto é criança, o andar 1. Sabe? Quando você começa a reclamar, igual criança, reclama de tudo, você está querendo afeto. É criança. Aí quando tu faz uma pergunta para a pessoa, não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo, ou fulano foi isso, ele não assume nada. Tudo ele justifica. O que ele está querendo? É um adolescente. Está buscando reconhecimento. Ele justifica tudo. Agora, do degrau 3 para cima o BO está acontecendo, a gente tem que resolver. Vamos questionar aqui. Por que isso está acontecendo? Qual o caminho? Buscar uma direção, não é o culpado. Qual é o melhor caminho para a gente resolver isso aqui? Resolve e propõe algo que você possa dar continuidade no processo. Vou fechar aqui para a gente ir para a nossa reta final aqui. Visão de futuro e empregabilidade. Estudar tendências de mercado, IAR, Analytics, cultura, diversidade. Perguntar se minha função será relevante em 5 anos. Vocês acham que a função de departamento pessoal em 5 anos vai existir? Vocês acham? Pode ser que exista, mas vai ser um negócio tão fino, que está tudo tão automático, que a IA está fazendo cálculo, está conferindo. Vocês não estão sabendo, mas a IA está fazendo isso já há algum tempo, tá? Calcula a rescisão, confere, faz crítica. Desenvolver competências-chave para manter relevância na carreira. Na carreira. Então, sempre focando aonde? Meu plano, minha carreira, tenho um legado para deixar. Eu quero ser uma pessoa relevante no meu ambiente, no meu nível social, no meu nível corporativo. Que mais? Ser agente de mudança na organização. RH, ADP é agente de mudança. A gente tem que estar sempre propondo mudanças, trazendo a mentalidade de transformação para as pessoas. Fala, Vladimir, levanta a mão. Especificamente na parte do DP, eu tentei fazer um experimento, né? De bater foi no Copilot, parece. Um cálculo de folha de pagamento, né? Para calcular INSS, IRF, imposto de renda, né? E algumas coisas. Ele fez um cálculo de algumas partes de forma correta, mas faltou algumas coisas, entendeu? Faltou considerar a tabela, algumas coisas assim, entendeu? Foi até checar com um colega de profissão, né? Aqui da região. E aí ela apontou, ó, tá faltando algumas coisas aqui no Copilot. Eu não sei que IA você tá falando que consegue fazer esse cálculo correto. Não tem que elencar alguns exemplos aí que você tá usando. Eu gostaria de saber. Então,
Se eu te contar, eu vou ter que te matar, entendeu? Eu não posso te dar a dica assim, com essa facilidade toda. O que acontece, ô Vladimir? Os softwares de folha de pagamento, eles já estão se preparando para isso. Tá? Então, o que acontece? O processo vai vir encadeado, cara. Vai ter uma requisição e você vai digitar. Demitir o Zezinho, data de demissão, 27/8, e vai preencher um formulário. Qual é o aviso? Trabalhado, indenizado? Tá. Tem algum desconto ou algum pagamento adicional? Tem. Lança o pagamento ou desconto adicional e aperta o botão. Acabou. O sistema vai fazer, vai entrar uma IA e vai, porque a IA, cara, ela é ensinada. A IA do ambiente onde você vai trabalhar, ela é ensinada. E ela vai ter a consulta da tabela de imposto de renda do sistema, a tabela do INSS. Ela vai fazer toda a validação se o cara se tem dependente, se não tem. Ela vai fazer e ela vai conferir isso. E lá na frente vai sair, sabe o quê? Um documento de um termo de rescisão que vai mandar, inclusive, um aviso lá para o financeiro para fazer um pagamento do cara. E aí, onde é que está o DP nesse lugar aí? Vai ter um administrativo aqui, um negócio ali, só para pegar esse negócio aqui e mandar para lá. Eu acho que no máximo uma folha de ponto, no máximo. Isso sim Não é que folha de ponto, cara. Folha de ponto hoje, tudo eletrônico, lê o rosto da pessoa, tu passa de longe, o nego já te lê dentro da empresa. Tem nem que botar mais cara, botar dedo. Tu andou pelo corredor da empresa, o nego já te pegou, mano. A última que eu peguei ainda tá pegando a face ainda da pessoa, né? Tem que ir Mas, lá. cara, é muita inteligência que tá vindo por aí. Não é brincadeira, não. Então a gente tem que avaliar isso aqui, tá? 5 anos para frente, como é que tá a tua... Tá começando a chegar, isso eu tô vendo, realmente. Bom, para a gente finalizar aqui o fechamento aqui, a sustentação do plano. Equilíbrio de vida pessoal e profissional. Muito interessante. Durante o teu plano, encaixe algo para você. Coisas que você gosta. Ok? Eu adoro música. Eu separo um tempo. Eu tenho um cavaco e tenho uma guitarra. São coisas bem distintas, né? É o rock e é o pagode. A hora que rodou a roda de pagode, eu pego o cavaco. A hora que der a MPB, eu pego a guitarra. Então, eu gosto de estar num lugar que me faz bem, para tocar uma música com os amigos e tal. Eu gosto todos os dias eu vou para academia. Todos os dias. Eu não sou bombado, eu sou uma pessoa de estrutura magra, mas eu cuido da minha saúde. Vou fazer 51 anos no domingo agora. 51 anos de idade, cuidando da minha saúde todos os dias, a minha alimentação, o meu exercício. Eu não posso me dar o luxo de viver uma vida de inferno numa empresa que eu não consiga ter espaço para mim. Eu vou adoecer. Gente, a conta chega, não tem jeito. A conta chega para todo mundo, junto com a idade. Então a gente pode ser um velho saudável, ou a gente pode ser um velho caquético. A gente é que escolhe, gente, não é a vida, não. Tem algumas fatalidades que acontecem e tal, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de autocuidado. Eu tenho a opção de escolher cuidar da minha saúde, da minha alimentação, eu tenho a opção disso. Eu escolhi por isso? Não, a conta vai chegar. Escolhi, a conta vai chegar, só que mais baratinha. Entende? Então, finalizar. Equilíbrio vida pessoal e profissional. Investir em si mesmo como ativo não gasto, tá? Reserva financeira para esta finalidade. Você precisa separar. Eu ganho 3.500. Separa 100 por mês para você pagar uma mentoria, uma formação, alguma coisa para você aprender, para você olhar para frente. Não dá porque sei o quê, aperta, porque isso aqui é um ativo. Um ativo é um bem que você tem que ninguém tira de você, gente. Para onde você for, você vai levar isso. Então, isso tem que estar dentro da sua consciência.
Criar cultura de aprendizado contínuo, que está relacionado com o processo de cima. Só que aqui é barato. Lê um livro que abra mais a tua consciência, né? Ouvir um podcast. Gente, ouvir um podcast bom. É tão bom escutar gente falando sua história de vida, gente que conseguiram, conquistaram, gente bem-sucedida. É tão bom que você vai pegando uma frase, gente, que escutei isso, nossa, que interessante, e eu vou fazer isso também. Mentoria, não tem jeito. Especialização, não tem jeito. Se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa se especializar. Para se especializar, você precisa fazer uma especialização. Quem são os melhores nisso? Quem são os melhores naquilo? É muito importante que vocês olhem para isso. E inspirar colegas a também construírem planos. Você está num lugar, todo mundo é medíocre, bata no ombro dele, bata na mesa dele e diga: quer sonhar um pouquinho não, meu filho? Não quer ser melhor um pouquinho não? Você não quer 10 mil na tua conta não, em vez de 3? Você não quer carrinho não? Carrinho? Né? Ah, tá, você tem um carro, não quer trocar esse carro por um carro automático não, que é mais, né, mais gostoso de dirigir? Você pega engarrafamento, você não quer não um carrinho confortável? Você não quer sair daquele bairro lá que tu mora, que é fogo cruzado o tempo todo, para um lugarzinho melhorzinho? Você não... Vamos sonhar. Então, bate no ombro dele, vamos sonhar junto. Vamos sair dessa vidinha de só querer tomar, né, tomar um negócio e ir para a noite, porque não dá. Não é plano, não é desenvolvimento. É um plano de desenvolvimento. Nem existe isso, né? É um plano para você se evoluir. Em vez de evoluir, você evolui. Então, esse é o nosso bate-papo da noite. Cadê a Priscila? Está aí? A Priscila pode falar? Só tá no ouvinte hoje. Se quiser participar, Priscila, fique à vontade aí. Então é isso, gente. Vou agora abrir aqui para todo mundo falar. E a pergunta é: você tem um plano? Vamos lá, gente, pode abrir. Bem, eu vou começar falando aqui. Sem briga, tá, gente? Sem briga. Relaxa. Bem, tem algumas coisas aqui que tá rodando, começando a rodar, né? Eu tô promovendo alguns eventos aqui na minha região. Hoje eu tô na Bahia. Tô fazendo algumas parcerias aqui com algumas consultorias aqui de Salvador. E recentemente fiz uma parceria com o Recife para eles vão promover um evento em Salvador. Eu vou ser embaixador desse pessoal para promover esses eventos por aqui, né? Que tá precisando, o Nordeste tá precisando muito desse engajamento com o pessoal do RH, muito mesmo. Porque a maioria dos eventos está concentrado no Sudeste, em São Paulo, eventos de 5 mil reais, tá? E aqui está tentando promover com um preço mais acessível. Então, e com conteúdo muito bom, tá? E eu espero que dê certo isso, porque o Nordeste está precisando muito disso. Muito mesmo. Isso aí é uma análise. Região. Região que tem carência de mão de obra. Aí você está num lugar onde todo mundo está se engalfiando por uma vaga e tem lugar que o pessoal está jogando vaga para cima e não tem gente. Mais uma vez, é um desafio. Ah, eu vou ter que sair de perto da minha mãe, do meu pai. Ah, vou sair de perto dos meus amigos. Ah, isso fica perto de todo mundo pobre. É, pertinho de todo mundo pobre. Gente, isso é para a gente pensar, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, tá? Eu sempre gosto de frisar sobre isso. Eu sempre gosto de frisar sobre isso. Se a gente está aqui, eu quero que vocês evoluam. Quero que vocês venham para cima. Não é ficar aqui contando história e deixar vocês no mesmo ambiente, não. O meu propósito não é esse. É mexer com vocês mesmo.
Porque às vezes a gente tem uma oportunidade enorme de sair para um outro estado para ganhar dinheiro. Só que a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente tem uma dependência emocional. Isso a gente vai falar sobre, no dia que eu for falar sobre postura, sobre o que é dependência emocional. Dependência emocional é um distúrbio de prioridade. Em vez de você priorizar você, você prioriza o outro. E esse outro aí, às vezes, você nem sabe que ele existe, mas ele está aí. Você prioriza outras pessoas. Você prioriza o que as pessoas acham. Na minha apresentação, eu falei para vocês que eu sou analista corporal, certo? Não sei se vocês lembram disso. Eu sou analista corporal. Então, na análise corporal, a gente tem 5 traços. Um traço desenvolve a dor de ser rejeitado, então ele vive sempre com aquela sombra de não ser rejeitado, então ele evita se expor. O outro, ele tem a dor de tem medo de ser abandonado. E aí ele se associa, se envolve nas emoções de todo mundo, porque ele não quer ser abandonado. Então ele é amigo de todo mundo, ele interage com todo mundo, é aquela pessoa que tem comunicativa, interage, está envolvida nas emoções de todo mundo está envolvido nas emoções dele, é essa pessoa. Por quê? Ele tem medo do abandono. O outro, ele tem medo de ser vulnerável. Ele é fechado, ele não abre o coração, ele não se relaciona com facilidade, porque ele tem medo de ser traído. E aí ele tem lá suas reservas, e normalmente é uma pessoa negociadora, líder nato, mas o outro tem medo de decepcionar. É a pessoa que é a pessoa mais organizada que você conhecer no mundo, essa pessoa tem medo de decepcionar os outros. Por isso que ela faz tudo de forma metódica, devagar. Não adianta apressar ela. E ela tem a dor de decepcionar, ela tem medo de decepcionar as pessoas. Por isso ela faz com cautela, ela faz com calma, ela faz bem devagar, porque ela não quer que dê merda. Essa é a expressão. E o último é o que é a pessoa mais acelerada, mais executora, mais tudo, e ela gosta de desafios, mas ela tem medo de ser excluída, de ela não ser a pessoa escolhida. Então, todo mundo tem um traço desse. E aí, a dependência emocional, ela está mais em um traço do que no outro. Você tem alguns traços, por exemplo, esse que tem medo de abrir o coração, a dependência emocional dele é baixa. Ó, fica você aí, eu fico daqui, a gente põe umas barreiras aqui e tal. Ele perde algumas coisas, porque ele acaba não se relacionando com a facilidade, né, de se abrir com a pessoa, até para relacionamentos amorosos, inclusive. Compensação, ele fala assim, ó, você aqui, eu aí, eu me relaciono com você por interesse, e dependência emocional zero. O outro, que tem medo do abandono, esse aí, a dependência emocional é lá no talo. Então, tem traços que têm mais dependência emocional. Vai desenvolver mais dependência emocional. E esse distúrbio, quando a gente detecta qual é o nosso traço, quando a gente detecta qual é o nosso traço predominante, a gente já sabe que a gente tem medo de ser abandonado, por isso a gente reage daquele jeito. A gente tem medo de ser manipulado, que é o traço do cara que reserva, não, que não vai manipular não, filho. Você aqui, eu aí. Então a gente tem as nossas reservas, a gente vai identificando o nosso traço e a gente vai se comportando. A gente se comporta por causa do nosso traço corporal. E é assim. E aí, de repente, um desses dias aí, posso pegar uma pessoa para fazer uma análise corporal de um candidato, de alguém que se candidatar, e dar uma devolutiva para a pessoa de como que essa pessoa funciona. Né? A gente analisa 5 partes do corpo: cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. Nas 5 partes a gente dá uma pontuação, depois a gente avalia o percentual de
de cada traço. Gente, a análise corporal mudou a minha forma de ver o mundo. Muita coisa que existe aí fora que poucas pessoas têm acesso. Muitas mesmo. Então, nós estamos num ambiente rico, tá? Nossa comunidade, ela é rica em muitas coisas para vocês se desenvolverem e irem para um outro estágio, para um outro nível. Quem quiser, né? Quem não quer, tudo bem, a gente entende. Gente, considerações finais. Quero ouvir vocês. Quem tem um plano aí? O meu Eu plano estou só me passei reorganizando. Ai, desculpa, alguém. Pode falar. pra lá. Não, vai, Elis. Vai que a Claudineia já falou demais, já ela. Nada, só falou por mímica, brincadeira. Pode Organizando. falar, Elis. Oi, Alex. Eu estou me reorganizando. Eu tenho uma questão com a procrastinação e a ansiedade, né? Tô há meses para te chamar e não consegui, mas eu quero ver se eu consigo agora. E eu tô com alguns planos, né? Para fazer. Tô tocando 2 projetos na empresa e, em paralelo, eu quero fazer algumas coisas com você. Mas e aí, assistindo essas aulas, porque assim, eu falo que eu sou aquariana, minha cabeça está sempre acelerada. Mas meus planos é colocar em prática o que eu deixei para trás, tá? Muito Porque eu bem. tive um quadro depressivo e uma crise de ansiedade, a ponto de eu ter que parar de trabalhar porque eu cheguei e não conseguia lembrar o que era um aviso prévio. Não lembrava. É. Simplesmente dei um Google, aí eu li e não conseguia falar daí. Quando eu li, eu lembrei e depois eu não conseguia falar. Aí eu vi que eu estava num estágio bem preocupante, que eu levei um susto, que fui parar no hospital, falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, o que tá acontecendo, como é que eu não sei o que é aviso prévio e tudo mais. E aí eu tive que parar de trabalhar para me reorganizar, né? Mas isso é porque é aquela questão de as empresas ficam procurando super-heróis, ninguém é, né? E você não vai, você sabe que você deveria dizer não, e você vai dizendo sim, sim, até que o corpo grita, né? Exatamente isso, Elis. Você fez um resumo de boa parte do que eu falei aqui Uhum, sobre ó, a nossa limitação, nosso corte do pescoço para cima, a dificuldade de dizer não. Por que que existe esse medo em nós de dizer não? Você tem o perfil da oralidade, tá, Elis? A oralidade é o perfil onde você permite com que as suas emoções e as emoções dos outros se misturem. Se você não tem é, essa compreensão, automaticamente você vai aceitar tudo que te propuserem, tá? Com medo do abandono. E aí, em algum momento, a gente pode falar de forma mais privada, para a gente. Porque tudo que a gente passa, que a gente vive, tem uma utilidade. Né? O que, que aconteceu que você teve essa ansiedade? Essa ansiedade ela foi gerada para uma utilidade na sua vida, para você olhar para alguma coisa que você não estava olhando. Entende? uhum. Tinha alguma coisa que você não estava olhando para aquilo que você. O que, que você absorveu que você não deveria ter absorvido que acabou gerando isso? Então, esse fluxo de informações e de estágio, onde a gente absorve as emoções das pessoas, deixa as pessoas entrarem nas nossas emoções, uma hora coisa desanda. E que bom, fico feliz de te ouvir, de que você quer voltar, pegar alguma coisa que você largou lá atrás que não deveria ter largado. Pegue, conte com a gente aqui,
o apoio que você precisar para a gente construir um projeto, um plano, para você sair do estágio que você está, recuperar o que ficou para trás, mas com mais experiência, blindando as suas emoções para que você não seja manipulada no sentido de manipulação corporativo, tá? Não é que alguém está manipulando a Elis. É para que você não tenha as suas emoções fragilizadas de forma que você tenha que aceitar aquilo que estão oferecendo para você, tá bom? E parabéns pela coragem de retomar, porque na maioria das vezes as pessoas olham e o quadro depressivo paralisa. Paralisa. E você decidiu avançar, decidiu seguir. Então, parabéns mais uma vez e vamos em frente. Bom, obrigada. Vai, Claudinei, que está aí com 10 mil no bolso aí, querendo falar. Eu queria perguntar para o Vladimir se não está contratando aí na minha Bahia, que aí eu vou pegar o avião e vou para aí amanhã. Eita, tem de onde da Bahia, mulher? Daí da Bahia, da roça. Eita. O Vladimir está indo para Lagoinhas. Vladimir está indo para Pernambuco, vai deixar a vaga dele. Você vai para Bahia pegar a vaga dele. Fechou. Olha aí. Eu sou da Bahia. Vamos lá para a gente concluir aqui. A Fabiane quer falar? Você perguntando de plano, né? Foi relevante para você essa noite, Fabiane? Foi sim. Existem alguns pontos que eu ultimamente venho pensando bastante, né, refletindo, e uma das coisas que você falou, referente ao departamento pessoal em si, né, muitas vezes a gente fica muito ligado, que foi até o que eu comentei semana passada, da última vez que a gente se encontrou, a gente fica muito ligado no operacional e não pensa nessa questão da evolução. É difícil sair do operacional porque a gente, assim, pelo menos eu, né, gosto bastante e a gente acaba ficando ali meio que num comodismo, né, do operacional e pensar num outro plano, pensar numa posição superior, como você estava brincando aqui, né, de flertar com um próximo nível. É difícil sair disso, né? Deixar um pouquinho desse operacional e pensar mais de uma forma como gestão, né? E ainda mais separar, né? Do pescoço para cima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é difícil deixar o operacional? Eu não sei nem te dizer por que é difícil deixar o operacional. Acho que eu ainda não estou habituada a pensar com esse olhar de... Porque acho que quando a gente vai pensar como gestão, a gente acaba pensando um pouquinho mais como dono, né? Já mais próximo como dono. E eu não tenho ainda esse olhar, acho que porque eu ainda fico muito no coração. Não entra nessa seara do pensar como dono, não, tá? Esse é um outro ponto que a gente precisa dar uma trabalhada. Cortada? Tá. Porque pensar como dono é diferente. Você não é dono da empresa. Não, nem quero. Você não Quando tem for que a pensar. minha empresa, tudo bem. Agora, do outro, Você não tem que pensar como dono. Você tem que pensar como alguém que tem um projeto, que tem um plano, que tem um sonho. Você tem que ser alguém que pensar como alguém bem-sucedido, que é o lugar onde você quer estar. Não é o dono. Porque como o dono tem que pensar como que ele vai pagar as contas, qual a estratégia que ele vai fazer para a empresa dele ficar de pé. Você não tem que pensar nisso. Ok? Então, agora responde. Por que você tem dificuldade de largar esse operacional? Ela está vibrando tanto nesse operacional. Não sabe, né? não sei. Não sei. Além É a tua zona do de cômodo, domínio. É a tua sim. zona de domínio, tá? Você está numa zona de conforto. É um lugar onde tudo que chega você faz, com o pé nas costas, tranquilinho. E você vai ter que sair dessa zona aí, filha. Se você quiser o plano, você vai ter que sair daí. Porque você vai ser, lembra? A linhazinha? Você vai ser essa vibrante, DP na veia, eu sou DP. Ganhando 3 contos por mês. Quando? 3 contos. Ok?
dependendo da região do Uhum. nosso planeta Brasil, eu vou te dizer quanto que você vai estar ganhando. Então, olha só, começa a pensar com o que a gente falou aqui. Não sei se você anotou alguma coisa, as tuas ideias aí, mexe com essa cabecinha, sai desse negócio de vibrar no operacional. O operacional é para te dar bagagem, para quando você estiver em cima, o de baixo vier tentar te enrolar, você fala, ô filho, já passei aí. Não vem para cima de Moá, não. Para cima de Moá, não. Eu sei como é que faz isso aí. Se eu faço em 15 minutos, você está levando 3 horas para fazer isso. A pessoa não vai te enrolar. Por quê? Você passou ali. Seja foda, tá? No operacional, mas saia daí, porque vai te adoecer. E vai te deixar na linha dos 3 contos. Tá bom? A Elis levantou a mão ali. Depois, se você quiser complementar, a gente volta. Fala, Elis. Não, só complementando a fala de vocês dois, porque a Fabiane falando assim, ai, mas fica no operacional, não é, que é o que o Alex falou, que a gente domina, então a gente fica um pouco na parte da segurança, que a gente domina o DP em si, mas também tem a fala do Alex, que não é o olhar do dono. Uma coisa que eu falo muito lá na empresa, porque assim, a minha gestora, ela é muito bacana, sabe? Ela ajuda todo mundo, tal. Só que, o que que acontece? E a gente tem uma cultura lá de oração e tal. E aí, uma vez alguém falou assim: Nossa, todo dia tem que parar para rezar, mas passa o dia dando chicotada. Aí eu ouvi aquilo, eu falei: Gente, peraí, você é um líder. Você não pode pensar assim. Vamos pensar junto? Eu falei: Olha só, você está vendo a pessoa, o ser humano. Você tem que ver a nossa diretora como gestora. E aí eu me coloco aqui, porque eu estou na parte da folha, só que eu estou administrando um dinheiro que não é meu. Então, eu não posso olhar com o olhar do dono, que a empresa realmente não é minha. Que se fosse minha, talvez eu pudesse ser ter atitudes mais humanizadas, vamos dizer assim, né? Ou oferecer melhores benefícios de acordo com o mercado. Mas a gente tem que olhar assim, qual é a minha responsabilidade com a parte do orçamento? É esse olhar. Se você olhar, tipo assim, se eu fosse o dono da empresa, realmente a gente fica muito preso, entendeu? Mas a gente Exato. tem que olhar assim, o que que eu estou fazendo? Eu faço bem? Faço. Sei fazer? Sei. Mas qual é a minha responsabilidade com esse orçamento? O que que eu posso melhorar? Entendeu? Olhar isso. E eu comecei a trabalhar isso com essa diretora e eu tô vendo que com esse argumento, aos poucos ela tá me liberando, quero trocar o sistema. Ok, quero trocar isso. Aí eu começo a dar ideias, ela já fala assim, eles vai devagar. Semana passada eu mandei um e-mail apresentando a plataforma do Alex. Falei, olha que bacana, tal, tal, tal. Falei assim, vamos desenvolver essa ideia para quem sabe a gente chegar na ISO. Aí ela falou, vai com calma, que ela já pensou, eu já conheço ela já pensou em finanças, né? Ó, quanto isso vai me custar? Mas como eu estou na fase de implantação do sistema, eu queria fazer as duas coisas junto. Mas ela falou, vai com calma. Mas eu também conheço ela e falei, então tá bom, eu recuo daqui, daqui a pouco eu dou mais um passo. Vai mais Mas um. é a forma que você argumenta, Isso. E entendeu? sempre com dados, tá, Elis? Exatamente. Sempre que você Entendeu? vai exigir, eu aprendi isso na minha história, na minha carreira, no início, quando eu assumi a coordenação minha primeira coordenação que eu assumi, eu eu queria comprar uma impressora na época, isso em 1998, 99. Eu queria comprar uma impressora, uma copiadora. Antigamente as copiadoras eram mais simples, né? Tinha até grandonas, mas tinha mais simples que era assim bem estreita. E eu queria comprar e eu não conseguia arrancar isso do diretor nem de jeito nenhum. Aí chegou uma gerente, Márcia Boldrini. E até hoje não esqueço o nome dela, virou até amiga. Gente, ela chegou com 15 dias, ela conseguiu a liberação para comprar a copiadora. Aí eu falei, ô Márcia, o que tu fez aí com o homem aí que o homem liberou? Ah, mas simples.
eu parei para dizer quantas vezes a pessoa tinha que descer, trabalhava numa empresa de recrutamento, seleção e mão de obra temporária. Quantas vezes a pessoa tinha que descer para tirar copy para os processos internos aqui, quanto que custava as cópias, que tinha até uma copiadora no prédio, que a gente tinha até uma conta lá, 10 cópias, aí descia, pegava mais 15, aí anotando lá, depois no final do mês ele mandava uma fatura para a gente. Aí eu mostrei, pronto, mostrei para ele a conta e ele falou assim, não, pode comprar. Ou seja, eu tinha a necessidade, mas não tinha o argumento correto para isso. Então, é o que acontece. Todas as vezes que a gente quer alguma coisa da pessoa, a gente não pode só mostrar quanto vai custar. Tem que mostrar quanto que isso mudou ou vai mudar a operação em redução de horas, em risco, uma série de coisas que a gente tem que levantar antes. Então é isso. Gente, algo mais? Foi bom para vocês aí? Relevante? Bacana. Uhum. Então a gente continua. Eu vou mandar o material desse encontro aqui da noite para vocês no grupo. E a gente continua ainda até sexta-feira com esse tema. Na semana que vem a gente vai entrar com outro tema. E aí, a primeira semana a gente não tem encontro. Na semana seguinte, na quarta-feira, de novo, a gente volta para falar sobre esses pontos. São pontos para a gente debater e crescer e aprender. Ok? Então, uma ótima noite para vocês aí. E a gente se vê no próximo encontro.